Olá, gente! Tô com esse vídeo aqui trazendo um procedimento do início ao fim. O vídeo é bem completo mesmo. Não acelerei o vídeo, aí tá o design da sobrancelha da cliente. Ela tem a sobrancelha muito escura, a sobrancelha dela mesma é muito escura e os fios são bem grossos. E ela não tinha o ponto alto. A sobrancelha dela era bem caída, não tinha esse arqueado, né? Não tinha ali no ponto alto, ela quase não tinha nada. Vou dar o início ao procedimento. Os 3 primeiros fios eu fiz com a lâmina 18U Flex, porque ela deixa os fios mais fininhos e é legal que os fios do início estejam mais fininhos mesmo, sejam mais discretos e que passe uma naturalidade. Mas todo o esqueleto dessa sobrancelha eu fiz com a lâmina 14U 14U Hard. Porque como o fio dela é bem grosso e escuro, uma lâmina que desse o efeito de fios finos não ia ser o suficiente, não ia ser legal, não ia cobrir, né, tanto as falhas, e eu optei pela lâmina 14U Hard. Aí ali eu já tô fazendo os fios do esqueleto com a lâmina hard. A lâmina hard eu costumo usar muito para pelos grossos e pele oleosa. Ela também funciona muito bem, lâmina hard. A hard, tanto a chanfrada quanto a U, tá? Ela funciona muito bem para pelos grossos e pele oleosa. No caso dessa cliente, a pele dela é um pouco oleosa, mas o que me fez optar pelo, pelo esqueleto com a lâmina hard foi exatamente a espessura do fio dela, que é mais grosso. Então, eu precisei de fios mais grossos. Só para ramificar que eu optei por fios mais finos, né? Para dar aquela suavizada e não ficar tão pesado. Nesse procedimento eu trabalhei com o pigmento Gama Pigment, que, gente, muito bom mesmo. É um pigmento espesso, sabe? Ele não bagunça. Eu não me perco com esse pigmento. Não é um pigmento mole. Então, assim, eu consigo fazer os fios sem borrar o procedimento. E eu fui para outra sobrancelha. Eu gosto de fazer simultaneamente. Eu faço alguns fios de um lado e vou para o outro lado para tentar fazer o mais parecido possível, né? Dessa forma eu não me perco, né? Eu tento fazer os fios bem parecidos, tanto de um lado quanto do outro. Eu gosto de fazer assim, simultâneo. Esticando bem a pele para fazer os fios. Mão leve, a lâmina hard, ela trabalha sozinha. Ela é uma lâmina muito boa. Ela trabalha sozinha, então não precisa forçar a mão. Não precisa. É só encosta e puxa, que ela mesma faz o arranhãozinho, não sangra. Se você tiver a mão
bem precisa, bem leve, não sangra. Tem que esticar bem a pele, lá, ó. Vê que com uma mão eu puxo para cima e com o dorso da outra mão eu ainda dou uma puxadinha para baixo. Porque com a pele bem esticada, não vai acontecer de ficar pontilhado. Não sei se vocês já viram, tem procedimentos que quando volta para o retoque, ele vem pontilhado. Já aconteceu muito isso comigo no início da minha carreira, porque eu não esticava a pele. Eu não esticava tão bem a pele, né? Eu querendo ter a mão leve, com medo de machucar a cliente, eu não esticava a pele. E isso era até pior, né? Porque acabava que não ficava bom o resultado, ela ficava meio pontilhada e a cliente sentia até mais, porque a pele estando firme é bem melhor. Esse procedimento eu fiz ele inteiro. Eu fiz o esqueleto, não deixei saturar. Já fui direto para ramificação, porque esse pigmento, por ele ser firme, né, por ele ter uma textura boa, ele não borra tanto, então eu não tinha como me perder. Então deu para eu fazer o procedimento inteiro sem deixar ramificar primeiro. E não esqueçam de deixar no mínimo aí uns 2 milímetros entre um fio e outro para você ter espaço para ramificar. Quando você notar que a ponta da lâmina tá ficando muito suja, você dá uma limpada, né, com algodão. Eu costumo limpar com algodão. E eu não pego muito pigmento. Eu não afundo a lâmina de jeito nenhum. Eu coloco de pigmento até no máximo a metade das lâminas. Na metade mesmo das lâminas das agulhas. Eu não afundo todas as agulhas até o final. Eu vou até a metade só, para evitar de borrar o pigmento. Eu no começo, né, enchia de pigmento achando que ia ser isso que ia fazer com que fixasse. Mas não é. Isso só me atrapalhava, fazia com que eu me perdesse. E para não perder a marcação, eu dou uma leve boleada, eu contorno o design, eu faço um contorno dando uma leve boleada e levanto. Dou uma leve boleada e subo com a lâmina. E eu tenho a certeza, para ela ficar com o design perfeito, eu tenho que ter a certeza que eu estou tocando na linha do design, na linha que foi feito o design, nem fora nem dentro, exatamente em cima da linha do design, em cima do lápis. Encosto e puxo. Eu não faço força com a mão para fazer o pigmento, para fazer os fios. Eu só molho no pigmento, toco na pele e puxo. A lâmina faz o trabalho sozinha. Eu geralmente faço apenas uma passada, dou apenas uma passada, assim os fios não ficam tão grosseiros, não ficam tão grossos. Mas se eu perceber que tem algum fio muito superficial, aí eu vou nesse fio e reforço. Ou quando a pele é muito oleosa,
que eu sinto que precisa de um pouco mais de reforço, aí eu volto. Na pele muito oleosa, geralmente eu dou um pouco mais de reforço. Agora eu vim para a parte de cima. E não precisa ter pressa ao fazer o procedimento. Faz com calma. Deixa um espaço na agenda com que você... Um espaço que você se sinta confortável ao fazer o seu procedimento, sem pressa, sem desespero, porque tem que ficar perfeito, tem que dar tudo certo. E quando a gente está na correria, quando a gente está agitada, porque tem outra e outra e outra, e que o tempo está curto, isso atrapalha o nosso psicológico, isso atrapalha o nosso resultado. A gente não faz o trabalho como deveria. Então, o ideal é você deixar algum tempo, o tempo que você acha necessário para fazer um procedimento com calma. Aí, com o tempo, a gente vai pegando mais jeito e vai diminuindo o tempo de procedimento, mas tudo isso também com cautela. Posiciono exatamente em cima do design. Assim, eu transfiro o design que eu fiz com o lápis para a sobrancelha da cliente. Eu contorno e desço, contorno e desço. Ó, eu vou contornar a sobrancelha e depois descer. Eu já não encosto a lâmina já descendo, não. Primeiro eu dou uma contornada, depois eu desço. Contorno e desço, contorno e desço. Essa parte aí de cima é muito vazia. É muito vazia. E então fica muito evidente, porque os fios dela são grossos e escuros. Então a parte vazia fica um clarão, fica uma grande evidência. Eu vou procurar fazer vídeos assim com mais frequência. Em alguns lugares não dá para ver muito os detalhes, porque eu coloquei o celular num tripé para filmar. E esse vídeo foi feito bem antes, né, da quarentena. Foi bem antes que foi feito o vídeo. E eu tava sozinha nesse dia, não tinha ninguém para eu pedir para filmar para mim. Mas quando a gente for liberado para voltar a trabalhar, eu vou tentar filmar todos os meus procedimentos. Aí eu já tô fazendo a ramificação. Vou tentar filmar todos os meus procedimentos e bem próximo mesmo, bem nítido, para que vocês vejam com riqueza de detalhes. É que sozinha assim acaba não dando para filmar com tantos detalhes, mas já dá para ter uma noção. Primeiro eu faço o esqueleto, depois ramifico. O ideal é você deixar pelo menos 2 milímetros de distância entre um fio e outro do esqueleto, para você ter onde ramificar. Fazendo um monte de fio do esqueleto, um muito pertinho do outro, você não vai ter onde ramificar e ela vai ficar com aspecto de código de barra. Então, são os fios menores da ramificação que vai dar a naturalidade e a leveza da sobrancelha.
é muito importante você deixar um espaço para isso, para ramificação. E aí, nesse momento, eu já estou usando a lâmina U 18U Flex. Já é 18U Flex. A hard eu deixei somente para fazer o esqueleto. Os fios da Flex são mais fininhos. Gosto muito de trabalhar com a lâmina 18U. A lâmina U, ela é excelente para você fazer aqueles fios mais boleadinhos, esses fios mais arredondadinhos, sabe? Com aquele balanço. A lâmina chanfrada, ela já dá uma travada. Você até consegue fazer um fio boleadinho, mas ela é mais engessada. Ela te direciona a fazer um fio mais reto, sabe? A lâmina chanfrada é ideal para quem está no início. Ela fixa melhor. Eu sempre percebi essa diferença de fixação da lâmina chanfrada para a lâmina U. Com a lâmina U, ela, se você não souber, se você ainda não tiver se você ainda não tiver a certeza da camada correta que deve micropigmentar, se você ainda tiver a mão muito leve, com medo, né, de ferir, você vai ter uma dificuldade de fixação com a lâmina U. Já a lâmina chanfrada, ela fixa melhor para quem está no início. Então, para quem está iniciando, eu aconselho a lâmina chanfrada, independente, flex ou hard, porque a hard também é boa, mas eu uso só em caso de pele muito oleosa ou fios muito grossos, porque a lâmina flex, ela já te dá um resultado de fios mais fininhos. Aí já não dá pra pegar tão bem, mas prometo que assim que a gente voltar à nossa vida normal, em nome de Jesus, tudo vai voltar o quanto antes. Prometo estar filmando os meus procedimentos. Eu não tinha o hábito de filmar, até porque sozinha dificulta, mas eu vou me empenhar em procurar uma ajuda de alguém para que possa filmar os procedimentos e mostrar para vocês de pertinho. Mas eu acredito que essas dicas que eu estou dando, eu acredito que elas vão ajudar muito vocês. Mesmo que não dê para ver tão pertinho, eu tô aqui falando exatamente o que eu tinha dúvida, sabe, no início. Então, eu tô esclarecendo dúvidas que eu tinha e às vezes eu não tinha para quem perguntar, porque a gente faz o curso, a gente sai sim com muitas dúvidas, é natural, isso em qualquer curso, até curso de aperfeiçoamento, você vai fazer o seu curso de aperfeiçoamento, mas na hora de pôr em prática aqueles fios que você aprendeu, na hora de colocar em prática no dia a dia, você vai ter uma duvidazinha ou outra. Então, por mais que você faça bastante cursos, você não deve parar, você tem que estar sempre pesquisando vídeos, porque você vai sempre encontrar alguém com boa vontade explicando o que você precisa, sabe? Saber e tal. É difícil encontrar, não é tão fácil não. Mas eu encontrei muita gente do bem, muita gente boa que me ajudou. Vídeos, pessoas que nem sabem o quanto me ajudaram, mas me ajudaram extremamente. E um vídeo aqui, outro ali, sabe? Você tem uma dúvida e às vezes você encontra um vídeo de uma pessoa que sana aquela dúvida que você tem, aí vem outra dúvida, às vezes você no canal daquela pessoa não consegue encontrar
e tirar aquela dúvida que você tem, mas aí você vai em outro canal, em outro vídeo e lá você encontra. Você não deve parar. Você tem que estar sempre empenhado em aprender. Sempre. Nunca deixe de ter sede de aprendizado. Ainda mais quando se trata do seu trabalho, porque ali o seu trabalho depende, o bom resultado depende da sua capacitação. Você vai se capacitando e vai cada vez melhorando no resultado. E assim você vai ter mais procuras, porque não adianta você ter uma boa divulgação, mas o seu trabalho não ser agradável aos olhos de quem, do consumidor, do cliente, né? Do cliente final. Então tem que ser um trabalho que a cliente veja e deseje, ela tem que desejar ter a sua sobrancelha. Nossa, eu quero que ela faça comigo. Se não for ela, não vai ser ninguém. Se não for ela ou ele, né? Porque tem muitos micropigmentadores também. Se não for esse profissional, não vai ser ninguém, porque eu gosto muito do trabalho dessa pessoa e tudo mais. Então você tem que se aperfeiçoar, fazer com carinho e tem sim como ser muito próspero nessa área. Você pode ser muito próspero, você pode conseguir tudo que você deseja, você pode conseguir, mas depende também de você, do seu empenho, da sua força de vontade. E essa parte aí de cima é a parte vazia, tá vendo? É a parte que praticamente não tem fios. Aí ali eu coloquei os fios mais próximos na ramificação. Eu coloquei eles mais próximos, que era para dar uma preenchida mesmo. Próximos, mas não encostados, não tão juntos, né? Próximos, mas com uma distância boa para ficar aquela sensação de fios, não uma esfumada. Bem legal. A gente tem que se apaixonar todos os dias por nossa profissão. Treinar bastante, treinar muito. Isso faz toda a diferença no resultado final. Quando eu comecei a treinar nas peles artificiais, gente, isso me deu um impulso nos meus resultados. Isso me deu tanto resultado, sabe? Quando eu dediquei tempo em treinar em pele artificial, quando eu fiz isso por mim, minha vida mudou. Porque eu já sabia o básico, mas eu precisava saber a técnica, eu precisava saber o desenho, era só o que faltava, porque eu não estava satisfeita ainda com o desenho. O design eu estava super satisfeita, os resultados assim em si, né? Eu estava bem satisfeita, mas o desenho dos fios eu ainda sentia a necessidade de melhorar. Então foi nos treinos que eu consegui alcançar o resultado que eu desejava. E isso vai ajudar muito vocês. Treinar. Não é brincadeira. É cansativo, eu sei que é cansativo. Tem dia que a gente fica, ai, sério, treinar. Cheguei cansada, trabalhei o dia todo, tô com o corpo já pedindo banho e cama. Mas pelo menos um par de sobrancelhas, sabe, por dia. E se for pedir muito, um par de sobrancelha é muito, faz pelo menos 2 por semana, sabe, 2 pares por semana, mas não deixa de fazer. E não faz só uma sobrancelha, isso é muito importante. Você fazer só uma sobrancelha, porque às vezes a gente tem mais facilidade de fazer um lado do que o outro. Às vezes a gente tem facilidade, né? Mais em um lado. E se a gente só pegar nesse lado que a gente tem facilidade e ficar ali treinando só com aquele lado, o que a gente já tem dificuldade vai piorar. Porque você vai aperfeiçoar, né? Se aperfeiçoar de um lado só, melhorar ainda mais sua mão de um lado e do outro vai ser igual correr na areia da praia. Vai ser puxado.
Então você tem que treinar os dois lados. Toda vez que você for fazer uma sobrancelha, faça os dois lados na pele sintética. Eu vou fazer vídeos que eu gosto muito de treinar em frutas, legumes, porque dá também aquela sensação de pele mesmo, sabe? Porque a pele sintética, ela é muito dura. Ela tem esse grande problema. Ela é muito dura e uma pele natural não é tão dura quanto. E se você ficar o tempo todo, aí eu tô mostrando a espessura do pigmento, que ele é perfeito, gente. Ele é muito bom. E então a pele sintética ela é muito dura. Se você tiver o hábito de se você tiver o hábito de treinar na pele sintética, quando você for pegar uma pele natural, você vai pesar um pouquinho a mão. Ah lá, olha como fica perfeito. Não sangra, não borra. Esse pigmento é muito bom. E na profundidade correta, tá vendo? Não sangra, gente, não sangra. Aí já é o resultado. Eu fiz a sobrancelha inteira sem fazer primeiro o esqueleto, saturar e depois fazer a ramificação. Eu fiz ela inteira. Olha como ficou bem preenchida. Olha os fios. O fio da cliente é bem escuro e bem grosso, por isso eu optei pela lâmina hard. Olha como preencheu bem lá o ponto alto, mas preencheu com fios, não ficou um fio muito junto do outro para dar a sensação de fio mesmo. Olha como fica legal. Sou muito apaixonada, gente. Vocês têm que se apaixonar todos os dias pela profissão. É muito bom quando a gente sai de casa para fazer o que a gente ama. É muito bom. Apesar de ser cansativo, é gratificante. Esse é o resultado. Tá vendo? Bem arqueada, bem desenhada, bem preenchida. Ali no finalzinho ela não tinha nada. Nada, nada, nada. Em cima ela não tinha nada. Se eu fizesse essa parte com uma lâmina muito fina, não ia preencher. Ia ficar muito vazio, porque em cima ela já não tinha nada, né? Então, não podia ser com uma lâmina muito fininha. Tá vendo o resultado? Que legal. Beijo, gente. Foi um prazer.